Bem, meus amigos, cumprindo aqui minha palavra que eu voltaria ainda hoje a gravar mais um comentário sobre a segunda votação dos 5 juízes da primeira turma do Supremo Tribunal Federal a respeito dos crimes de agressão ao Estado de Direito e golpe de Estado, atribuídos, por enquanto, a 9 réus. O Alexandre de Moraes, eu já comentei, agora é a vez do Flávio Dino, o outro juiz da primeira turma do Supremo. O Flávio Dino, de uma forma geral, primeiro ele tentou atenuar a crítica que se faz, quase que genericamente, no campo jurídico, que é o abandono pelo Alexandre de Moraes da individualização da pena como direito fundamental do cidadão. Ele não quer a individualização da pena e fez um voto de 5 horas dedicando a mostrar a culpa como se fosse igual de todos os 8 réus agora em julgamento. O Flávio Dino votou de uma forma geral, condenando os réus do núcleo crucial, mas pediu para, na dosimetria, ele poder votar uma pena menor por uma participação menor de Alexandre Ramagem, que foi diretor da Polícia Federal, do general Augusto Heleno, que foi um assessor importante do Bolsonaro, e do general Paulo Sérgio Nogueira, que foi o ministro da Defesa. Ele fez assim uma comparação dizendo que eles tiveram culpa, mas que abandonaram a cumplicidade a partir da virada do semestre de 2022, que o crime era um golpe de Estado no resultado da eleição de 22. Né? Restou o erro fundamental, na minha opinião, de a individualização da pena não foi respeitada, apesar dessa eventual adoção de uma dosimetria alternativa, né, digamos assim. Para argumentar em favor desses 3 réus, o Flávio Dino recorreu a um sentimento de juiz, que o juiz não pode ser um robô, né? E ele mostrou como o general Heleno afastou-se do Bolsonaro desde que o Bolsonaro se aliou ao Centrão, que o Augusto Heleno participou, até foi gravado cantando uma música desaforada sobre o Centrão. O general Paulo Sérgio foi ministro da Fazenda, colaborou com o golpe, segundo ele, até um determinado momento, ou seja, no caso dele, a inevitabilidade da vitória do Lula na eleição, mas que depois ele tentou demover o presidente dessa decisão de dar o golpe. O general Paulo Sérgio, né, foi assim, e o Alexandre Ramagem saiu da diretoria da Polícia Federal e disputou a eleição, ele mesmo, Prefeitura do Rio. Feita essa consideração, eu quero dizer que o Flávio Dino repetiu em gênero, número e grau o discurso de Alexandre de Moraes, principalmente esquecendo de forma quase total, ele citou a Constituição uma vez no fim do voto, genericamente, como se fosse um grande defensor da Constituição, cujos artigos ele não citou no voto dele, que demorou pouco mais de 1 hora, não as 5 horas do Alexandre de Moraes. Né? Ele também tem
tendência a se apoiar apenas nos códigos penais, principalmente o Código Penal de 1940, que eu já falei aqui, repetir rapidamente, um código que foi feito no Estado Novo de Getúlio, então é um documento ditatorial que é seguido cegamente por esses juízes do Supremo em todos os passos desse julgamento. Uma característica interessante que eu notei é o seguinte: Flávio Dino é do Partido Socialista Brasileiro, aliado do Lula, foi secretário, foi ministro do Lula, e tem um histórico de comunista. Não de comunista de Moscou, não, ele era dissidente do Partido Comunista Brasileiro, que era contra a luta armada, e ele era, o PCdoB, que era o partido dele, era a favor, e o PCdoB não seguia Stalin, não seguia Lenin, o PCdoB seguia, primeiro, Mao Tse-tung na China, que é quem manda hoje no BRICS, o guia do Lula na luta contra os americanos, e o Enver Hoxha, um tirano da pobre e lamentável Albânia. Mas ele contou que ele tem 50 santos e algumas vezes recorreu meu Deus, a palavra de Deus, né? Ele também inovou em relação ao voto do Moraes ao se dizer um adversário irrestrito da anistia pregada pelos bolsonaristas e principalmente agora pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que está tentando obter o apoio do Bolsonaro para ser candidato a presidente contra o Lula em 2026. Diante dessas coisas todas, o resultado é que os 2 votos até agora do ministro da primeira turma são votos pela condenação, um voto pela condenação reta, né? Todos receberem a mesma pena, menos o Bolsonaro, que merece, segundo os 2 juízes, uma pena maior porque era o líder, mas também, no caso do seu amigo Flávio Dino, uma atenuação na pena dos 3 que ele considerou que no meio do caminho, no meio do jogo, segundo ele, no começo do segundo tempo, eles mudaram de ideia. O julgamento continua amanhã com o voto que é mais esperado de todos eles, que é o voto de Luiz Fux, que todo mundo espera que dê uma janela qualquer para que o Supremo passe a fazer o certo. O errado foi defendido, inclusive, pelo Flávio Dino, que é o julgamento na primeira turma com 5 juízes, sendo que o Supremo são 11 e são, por definição constitucional, da Constituição que eles abandonaram em troca do Código Penal do José de Alcântara Machado, que detestava o próprio Código Penal, como, aliás, o Getúlio, que o inspirou, também detestava. Mas eles todos estão também reunidos, pelo menos os 2 que votaram hoje, na manutenção na primeira turma, no apoio à delação premiada do Mauro Cid e também nas críticas, em geral, e no abandono à individualização da pena, que é um direito do cidadão garantido pela Constituição que eles abandonaram, né? Pois bem, fica faltando o voto do Fux, que pode ser uma abertura para que venha a ser transferida a votação para o plenário. Pelo menos são 11 ministros. É uma coisa muito mais lógica que aconteça, uma vez que o Supremo é ou não é um colegiado. Bom, vou ficando por aqui, direto ao assunto. Até!